Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Débora, do Dever da Esperança. Essa é a Ana Neves, a nossa economista também lá do coletivo Dever da Esperança. E antes da gente dar continuidade no nosso papo, eu vou falar para vocês um pouquinho do que é o coletivo. O coletivo Dever da Esperança é um grupo de esperançosos que defendem o projeto Nacional de Desenvolvimento proposto pelo Ciro Gomes e que promovem discussões, debates, apresentam programas e com o intuito de estudar o projeto e levar tanto o nome do o Projeto Nacional de Desenvolvimento quanto o nome do Ciro Gomes adiante. Antes da gente continuar, vou pedir para que, se vocês gostarem da nossa conversa, que vocês deixem o like de vocês, curtam, compartilhem o link, se inscrevam no canal e deixem comentários e dúvidas, sugestões que a gente responde posteriormente. Hoje a gente vai dar continuidade no bate-papo com o Fausto Oliveira, jornalista autor do livro O ANCAP, e a gente vai bater um pouquinho o ANCAP e o Estado de Desenvolvimento. Existe solução fora do livre mercado? A gente vai dar continuidade no programa anterior, só que hoje a gente vai ter a participação da Ana Neves, que é a nossa economista no coletivo. Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde todo mundo, um prazer estar aqui, muito feliz que a gente vai conversar com o Fausto e, como você falou, dando continuidade a esse papo que vocês tiveram no domingo, foi muito legal, quem não assistiu, assista, né? Débora e o Guilherme conversando com o Fausto, e ele falou aí muita coisa interessante, e bem-vindo, Fausto, novamente. Bem-vindo, Fausto. Eu agradeço, muito obrigado. Você começa, Ana. Eu só queria deixar uma pergunta para ele sobre o último programa, Fausto. Uma ouvinte nossa deixou uma pergunta para você, e aí se você puder, ou não sei se você prefere responder agora ou depois no final da sua explanação. A pergunta foi da Sheila Melgarejo, e a pergunta o que você pensa sobre a ideia de internacionalização da Amazônia, defendida por Boff, e que Lula já dá os primeiros passos fazendo uma parceria público-privada com a União Europeia? Uma excelente pergunta. Eu queria saber se a Ana não quer complementar, de repente, alguma coisa, né? Eu queria complementar, e também, assim, para a gente pegar alguns ganchos da conversa de vocês do domingo, né? Eu queria que a gente falasse, né, de projeto, da questão nacional e da questão do desenvolvimento, ligando, né, com indústria e tal. Então, puxando o gancho dessa pergunta da Débora, a gente podia começar pela questão nacional, né? E eu acho que essa é a conversa do BOF, que o PT aí meio sancionando, é o oposto do que a gente aqui, né, tem uma visão de desenvolvimento com foco na questão nacional, em oposição à internacionalização, excesso de globalismo, né, que a direita usa pejorativamente, mas que eu acho que tem, né, um ponto de convergência com o que a gente acredita. Então, vamos lá, Fausto, como é que você vê esse ponto? Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado, Débora, obrigado, Ana, mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Para mim é um privilégio poder estar conversando com o pessoal que está centralizando a questão nacional, né, dentro de um debate coerente, né? Porque centralizar a questão nacional é uma coisa razoavelmente simples para uma variedade de atores do espectro político, né? Como a Ana acabou de dizer, a direita, essa nova direita brasileira, meio extremada, né, meio brucutu, também centraliza a questão nacional através de uma visão um pouco estúpida, um pouco burra, limitada mesmo, né? Eles tendem a ter um comportamento... É estranho, porque não dá para chamar de xenófobo, porque eles são, ao mesmo tempo, idólatras, né, dos Estados Unidos da América, né? Então, eles adoram, por exemplo, a Havan e o velho da Havan, que me mete uma merda de uma estátua da Liberdade na frente de cada loja, enquanto sai por aí fantasiado de Zé Carioca para dizer que tem orgulho de ser brasileiro. Quer dizer, é uma coisa realmente distópica, né? Um personagem que representa, né, uma distopia, que representa enfim, quase que uma esquizofrenia política, né? Mas que também não é à toa, quer dizer, é óbvio que isso está colocado como alimento intelectual de péssima qualidade para a extrema-direita brasileira por uma razão muito simples, porque eles precisam ser mantidos, né,
num território de ignorância e estupidez. E aí, nesse território de ignorância e estupidez, surgem deturpações. Então, assim, é tão evidente que o processo de globalização que o neoliberalismo levou adiante nos últimos 40 anos, né, provocou o aprofundamento das assimetrias, né, econômicas e políticas no mundo, correto? Isso é uma evidência, isso não precisa de ninguém fazer medição de nada para colocar. É óbvio que nos últimos 40 anos, os países que vinham se encaminhando para um nível de desenvolvimento, para um nível de renda per capita, para um nível de domínio tecnológico semelhante, ou pelo menos mais próximo dos países líderes, ficaram para trás a partir de choque atrás de choque atrás de choque, todos eles promovidos a partir de um marco intelectual, político e econômico da globalização. Então, a globalização em si, ela já foi, nesses 40 anos, um instrumento do aprofundamento do imperialismo, do aprofundamento do neocolonialismo, do aprofundamento da divisão internacional do trabalho, chame como chamar. Não precisava criar um fantasma com estética nova, com cara nova, com nome novo, como agora essa extrema-direita, que não é só do Brasil, na Itália a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa, nos Estados Unidos igual, em vários outros lugares ela acontece, agora no Chile vai ter agora essa pataquada que foi essa constituinte aí, né? Agora vai ter, né? O José Antônio Castro provavelmente vai chegar com esse discurso para as próximas eleições e talvez ganhe, né, lá no Chile. Que é essa ideia do globalismo, né? Tudo é globalismo. Não é globalismo, né? Essa é uma noção vazia, mais um pastel de vento que a extrema-direita levanta para alimentar de nada, né? Alimentar com nada os seus seguidores, que não significa o quê? Basicamente a mesma denúncia que nós já fazíamos desde antes, ou seja, o processo de globalização aprofundou assimetrias econômicas e políticas no mundo. Então, os países pobres ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos, os países menos tecnológicos ficaram menos tecnológicos ainda, enquanto os mais tecnológicos ficaram mais tecnológicos ainda. Bom, diante disso tudo, né, só para esclarecer e limpar esse território nebuloso, né, que fica nesses conceitos, que aí você fala, mas eu concordo em parte com a ideia, né, que a direita denuncia, aí vem os outros e te colocam lá no extremo da direita. Aí se você diz, não, mas eu concordo em parte com uma certa visão que a esquerda, centro-esquerda, ou sei lá o que, coloca, aí vem os outros, te colocam lá no extremo da esquerda. E fica uma situação que, primeiramente, é muito desconfortável, muito desagradável, segundo, absolutamente ignorante, contra-pedagógica, né? Então, contrária aos interesses da sociedade de aprender mais, de conhecer mais, de debater melhor, né? E apaga aquilo que é, de fato, o centro do problema. E o centro do problema qual é? Está colocado. Ora, você me perguntou da Amazônia. O que eu penso sobre a declaração do Leonardo Boff? Primeiro, acho que ficou senil, né? Só pode estar senil, né? Só pode estar completamente, né, desprovido das suas mínimas faculdades racionais para defender uma ideia esdrúxula dessa, porque já não consegue mais enxergar um palmo diante do nariz, uma pessoa que defende um negócio desse. Tá? Bom, vamos lá, sou absolutamente contrário, evidentemente, mas quero dizer minhas razões. Bom, tenho razões negativas e tenho razões positivas para ser contrário à chamada internacionalização da Amazônia. Outra coisa que quero dizer antes de colocar as minhas razões. Essa é uma não pauta. Essa pauta não existe. Então, assim, para princípio de conversa, o apenas fato de que a gente está discutindo internacionalização da Amazônia já é uma pisada fora do quadrado, assim, completamente mal cheirosa, entendeu? Que sequer deveríamos estar discutindo isso aqui. Mas vamos lá, né? Porque, afinal de contas, na condição de país periférico, dominado que nós somos, né? Somos obrigados a fazer isso até para poder, né, dizer não, afastar as possibilidades. Então, agora vamos às razões. Bom, primeiro, então, as razões negativas, porque elas são as mais graves. Olha, circula no Twitter, está aqui na minha frente, no meu computadorzinho aqui, o meu Twitter, que eu fiz questão de compartilhar, um vídeo de uma senhora que é general, né, ou seja, uma generala dos Estados Unidos da América, do Comando Sul, ou seja, aquele que, né, administra as bases militares, os interesses geopolíticos, militares, etc., etc., dos Estados Unidos da América, na América do Sul, tá, dizendo o seguinte: a América do Sul é muito rica em recursos. 60% do lítio do mundo está na América do Sul. Também tem muito petróleo bruto, também tem muito petróleo fino, né? E os nossos concorrentes estão super interessados na América do Sul.
vocês não sabem como a América do Sul é rica em recursos naturais. Portanto, é uma questão de segurança nacional para nós. Para nós, digo, para os Estados Unidos. Isso é uma mulher que é general do Exército dos Estados Unidos falando isso, tá? 31% de toda a água doce do mundo está nessa região, está passando na minha frente aqui agora, tá? Tá no meu Twitter lá. Ela falou isso publicamente num evento aí, Security Forum do não sei das quantas e tal, lá nos Estados Unidos. Ou seja, né, os Estados Unidos têm, sim, um enorme desejo de comer pelas beiradas, né, o domínio geopolítico sobre a Amazônia, mas não só sobre a Amazônia, sobre, por exemplo, o aquífero Guarani, como essa, né, senhora diz aqui no vídeo que ela disse publicamente. Tá? Isso é público. Então, essa não questão, que não está absolutamente colocada, é uma questão porque, afinal de contas, os Estados Unidos colocam essa questão. E tem vários seguidores aí, pessoas de redes sociais, que talvez sejam pagos, talvez sejam agentes do governo dos Estados Unidos, travestidos de cidadãos, etc, né, que ficam reproduzindo esse tipo de coisa na internet, para transformar isso numa normalidade. Né? Então, primeiramente, colocar isso, as razões negativas, a quem interessa. Né? A quem interessa e por que interessa. Então, vamos lá. Reserva de lítio, reserva de grafeno, reserva de nióbio, reserva de água, biodiversidade, né? Território, né? Possibilidade de fazer soft power com a questão da ambiental, entre aspas, ambiental, possibilidade de fazer soft power e dizer para o mundo, não, nós estamos salvando o mundo enquanto os chineses isso e os russos aquilo, etc. Então tem uma série de interesses deles, né, em meter a mão no território. E como é que se mete a mão num território no século XXI, da pós-verdade, da política, dessa política estranha, que é ao mesmo tempo uma necropolítica e uma política de intervenções híbridas, né, uma política de intervenções que não são assumidas, né? Como é que se faz isso? Ora, entre aspas, internacionalizando, ou seja, declarando determinadas... Aí isso ainda não foi feito, né? Mas assim, como está se desenhando, então a gente já tem o direito de pegar e dizer qual é o plano desse pessoal? O plano desse pessoal é pegar e declarar territorialidades neutras, não nacionais no planeta Terra. Né? E a Amazônia está no alvo desse plano. Né? Essas territorialidades neutras ficariam como cessão, ou cessão com C, no sentido de ceder, né? Uma cessão de soberania territorial de um país à comunidade internacional para que ela fosse gerida em nome de um interesse público mundial, no caso a preservação da floresta, etc, né? Por entidades. Né? E quem são essas entidades? Né? São as entidades, né, as chamadas ONGs, as chamadas, que não são de ONG, não tem nada. A gente aqui no Brasil associa ONG com Betinho, né, com sei lá, associação comunitária do não sei o quê, projeto social em favela. Isso não tem nada de ONG. Isso é um sistema chamado de cooperação internacional dos países do primeiro mundo. Na Alemanha, por exemplo, existe um Ministério da Cooperação Internacional que financia com bilhões de euros todos os anos entidades como ED, Friedrich Ebert, Rosa Luxemburgo, são chamados Stiftungen na Alemanha. Né? A Noruega tem, a França tem, a Inglaterra tem, né? A coroa holandesa tem, a Suécia também tem, né? E os Estados Unidos também tem, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, né? Na verdade, são braços, né, da chamada responsabilidade social do capital internacional que agem em função dos interesses do capital internacional. É lógico, né? Então aí vamos terminando as razões negativas. É claro que então esta gente quer meter a mão sim na Amazônia brasileira, mas não é assim para tirá-la do Brasil na mão grande, não, é declaração de extraterritorialidade, assim como, né, no tempo do imperialismo, né, do século XIX, existiam os chamados direitos extraterritoriais. Eles querem criar direitos extraterritoriais de administração sobre recursos naturais que hoje estão sob soberania de Estados nacionais legalmente constituídos que estão fora do esquema da hegemonia. Essa é a intenção. Então, assim como antigamente um cidadão inglês que cometesse um assassinato na Índia não podia ser julgado por um juiz indiano, tinha que ser julgado na embaixada inglesa e era frequentemente perdoado, né? Eles querem poder entrar diretamente nos aeroportos que eles construiriam para uso exclusivo deles, né, na Amazônia brasileira,
com as suas equipes de farmacêuticos, cientistas, não é? Com as suas empresas, com as suas indústrias, não é? A pretexto de estar preservando aquilo tudo, né, e jogar uns cascalhos para a população local, uns reaisinhos para a população local, e tirar dali as enormes riquezas que aquele território tem, né? Eles explorariam as riquezas, né? E teriam a segurança hídrica, veja bem, a segurança hídrica de usar a água, né, brasileira para fins de sobrevivência das suas sociedades, com prioridade em relação à sobrevivência da sociedade brasileira, né? Então é disso que a gente está falando. Então vamos lá, essas foram as razões negativas, ou seja, porque tudo isso é uma ideia absolutamente infernal, né, do ponto de vista do não permitir. Agora, e o que a gente faz? Fica à vontade. Na parte positiva, essa questão da água, que é fundamental, e a gente vê que os Estados Unidos já estão com um problema sério, né, principalmente quando a gente olha ali no oeste, e como, né, para quem acha, pode achar que é um pouco de viagem, como o México, né, hoje em dia, se prejudica muito com isso, né? Como você tem rios ali que fazem parte do território americano e depois vão para o território mexicano, e que a água já não chega mais no México, né? Pois é. Os Estados Unidos já têm, né, um histórico que a gente conhece amplamente de, né, intervenções humanitárias e né, pró-democracia, né? E se essa general fala isso explicitamente, abertamente, imagino que não se fala nos bastidores, né? Porque se ela se sente confortável o suficiente para admitir, né, que é uma questão de soberania nacional para eles e tal, isso é um tipo da coisa que, historicamente, eles não deixavam tão explícito, né? Mas eu acho que a situação está tão confortável para eles e desconfortável para a gente, e é um outro ponto que eu queria colocar, em grande medida alimentada por um viralatismo, né, que no Brasil, tanto de direita quanto de esquerda, né, que eles se sentem confortáveis, né? Não, os próprios brasileiros estão clamando pela nossa intervenção, porque eles sabem que eles não são capazes, né? Porque muito brasileiro, não, a gente não é capaz, então deixa os americanos ou a Europa cuidar e preservar. Né? Ou seja, não são só eles que dominam o nosso nacionalismo, né? O que seria ideal. A gente mesmo está dizendo, não, a gente não é capaz. Venham salvadores externos. Isso. É uma parte da sociedade brasileira que reza pela cartilha do Greenpeace, por exemplo, da Oxfam, da WWF, que são organizações que não têm, de neutras não tem nada, são todas politicamente comprometidas com partidos, com grupos econômicos, né? E aí vou falar o nome da principal dela, chama-se Open Society, né? Que é do George Soros, tá? Em que vários brasileiros se engajam, não só nela, mas nas outras também, de maneira subserviente, apoiando esse tipo de agenda, apoiando esse tipo de apropriação. Muitas vezes de boa fé, naturalmente, muitas vezes inocentemente, sem perceber em que cumbuca estão metendo a mão, né? Não percebem, não sei por que não percebem, mas não percebem, né? E eu tenho uma percepção assim, a respeito disso, que, na verdade, é um pós-viralatismo até, é uma etapa superior do viralatismo, porque é uma comoção, é uma emoção das pessoas, né, derrotista, né, de olhar para a Amazônia só pelo prisma do desmatamento, só pelo prisma da queimada, só pelo prisma do garimpo ilegal, etc. Então o cara enche a cabeça dele de uma tal maneira com as ideias de que nós estamos destruindo, meu Deus, que culpa, meu Deus, eu não aguento isso, ai, não consigo, ai, não sei o quê. E aí, quer dizer, isso é totalmente planejado pela comunicação de massas que esses caras hoje fazem pela internet e fora da internet também, para criar esse sentimento na sociedade. E a sociedade fazer exatamente isso que a Ana acabou de denunciar, dar boas-vindas àqueles que virão não para salvar, não para preservar nada, vão vir aqui para se apropriar e enriquecer mais ainda, e impedir as nossas potencialidades de realmente acontecerem. E aí entro nas razões positivas para eu achar essa ideia toda uma grande excrescência. Quais são as razões positivas? É exatamente tudo aquilo que a gente pode fazer, né, com a Amazônia brasileira, com o Cerrado brasileiro, com o semiárido brasileiro, com o Pantanal brasileiro, sem precisar destruí-los. Né? E aí é que está. Ora, vocês acham que o novo imperialismo, ou se a extrema-direita quiser chamar de globalismo, que chame, ou se a esquerda quiser chamar de, sei lá, o que a esquerda chama, não importa, né? Mas, enfim,
que o panorama, né, de mundo dividido entre centro e periferia, o que esta dinâmica internacional tem para o Brasil desde sempre? Né? Tem o seguinte: vamos manter vocês na periferia para que nós possamos nos manter no centro. Né? Todo o poder emergente, quando emerge, né, que era o caso do Brasil, vinha emergindo e agora está submergindo, incomoda muito, naturalmente, é claro, né? É claro, entendeu? E a estratégia do Brasil para emergir, né, para se desenvolver, ela passa pela superação da economia primária no Brasil. Né? Não é por um capricho que a gente fala de indústria, é por uma necessidade. Né? O Brasil, e não é uma necessidade teórica, é uma necessidade prática. O Brasil tem certos aproveitamentos potenciais da sua, enfim, da sua geografia econômica, né? Que apenas por uma industrialização de novo tipo poderão nos trazer desenvolvimento. Por outro lado, o desenvolvimento do Brasil depende desses aproveitamentos. E a Amazônia e o aproveitamento das nossas riquezas naturais está, como sempre esteve, no centro disso. E é por essa razão que, assim como há 70 anos, né, o grande problema do primeiro mundo era não deixar surgir uma Petrobras, e ela surgiu, né, matou o presidente Getúlio, como está aí na sua camiseta, né? Agora é fundamental para o centro econômico do mundo não deixar surgir uma bioindústria brasileira baseada nas imensas riquezas naturais das quais nós somos donos soberanos. Goste disso ou não. Entendem? Então, aí é que está o centro do problema. Né? Eles perguntam-se assim, bom, o Brasil alguma hora vai acordar, porque tem esses malucos lá falando essas coisas de projeto nacional, né? Uma hora, né, esses líderes que ficam vendendo pastel de vento para a sociedade, né? Entendeu? Vão ter que sumir, e esse discurso vai sumir, porque tem que sumir, porque não é possível, né, que a gente fique para sempre comendo pastel de vento. Não, a gente vai ter que uma hora estruturar esse país. Então, alguma hora, eles sabem disso, né? A gente vai olhar para o lítio, a gente vai olhar para o grafeno, a gente vai olhar para a biodiversidade e vai fazer coisas muito boas com elas. E o que vai acontecer em função disso? A gente vai neo-industrializar o Brasil e enriquecer o Brasil a passos largos. A passos largos. E aí a gente vai virar, não uma potência emergente, a gente vai virar uma potência. Aquilo que eu falava no domingo, aqui no canal Dever da Esperança. Uma potência média, destinada a trabalhar pela paz, não aderente a nenhum polo geopolítico de maneira cega, negociadora, porém, né, dona soberana daquelas potencialidades, desenvolvedora das suas potencialidades, que a nós compete por história. Né? Coube a nós, por história, sermos os donos, né, usuários e desenvolvedores por direito dessas riquezas. A eles coube outras. E tudo certo. Agora, não metam a mão naquilo que é do Brasil. Né? Só pegando uma carona no que você falou, logo no prefácio do livro do Ciro Gomes, no Projeto Nacional do Dever da Esperança, tem uma frase do Getúlio que ele fala exatamente: a finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. É isso aí, perfeito, uma síntese ideal. Agora, uma coisa que escapa em geral a muita gente é que, como eu disse no domingo, né, o mundo muda, né? Aquilo que eu chamo de pedagogia do desenvolvimento, que eu coloco no meu livrinho aqui, que tá, né, a capinha está bem aqui, né, é uma tentativa de atualizar isso que eu chamo de pedagogia do desenvolvimento. Ou seja, o mundo muda, as pedagogias mudam, os saberes mudam, os paradigmas mudam. E eu acho que nós, né, já ficou claro isso historicamente, nós estamos vivendo num novo paradigma técnico-produtivo. Né? Já não é mais possível, como era há 70, 80 anos, achar que a mera exploração da riqueza natural nos fará chegar próximo do desenvolvimento. Não é possível. Assim como aquelas riquezas naturais que antes poderiam garantir um caminho próspero, num prazo médio até pequeno, para o desenvolvimento, já não são as mesmas. Né? Então, por isso a questão da Amazônia ganha essa relevância no mundo atual. Porque com a nanotecnologia,
que é o novo paradigma técnico-produtivo, né? Com os novos materiais que vêm aí, com as novas energias que vêm aí, tudo isso é mudança de paradigma técnico-produtivo. É a chamada nova revolução industrial, que o pessoal fala, é quarta, é a continuação da terceira, nada disso importa. O fato é um novo paradigma técnico-produtivo, que já está vigente no mundo, né? Com isto, né, a questão do aproveitamento dos recursos naturais de uma maneira inteligente, através da sua informação química e bioquímica, da sua informação físico-química, e não da sua quantidade, simplesmente, né, mas da informação, do que a informação pode trazer de potencialidade econômica, né? Como essa informação vira produto e não a quantidade, a materialidade mesma da coisa, né? Por causa desse novo paradigma técnico-produtivo, é que a Amazônia ganha a mesma centralidade que a Petrobras e o petróleo tinham no início do século passado até a metade, né? Era aquele paradigma técnico-produtivo daquele momento. O carro, o automóvel, foi, né, até os anos 60, vamos dizer assim, do século XX, aquilo que a economia digital é agora. É simples, né? E isso que a bioquímica é agora, e os novos materiais, e a nova farmacêutica nanotecnológica são agora, era o carro. Era a tecnologia de fronteira, era a economia mais rica de todos os setores, era o carro. Carro, automóvel, ônibus, etc. Então, e naturalmente, né, aquilo sobre o que o carro roda, que é o asfalto, né, também é um derivado de petróleo. Então, evidentemente, ou seja, era um negócio que era perfeito, quer dizer, você tinha petróleo para fazer o troço andar, petróleo para botar embaixo do troço andando, todo mundo querendo andar no negócio. Então, foi uma explosão de demanda daquilo, é realmente impressionante. Isso veio sendo construído ao longo do século XX e tem o seu apogeu nos anos 50. Né, com o baby boom nos Estados Unidos, com o plano Marshall na Europa e com as industrializações periféricas, que tinham todas o mesmo horizonte, né, o horizonte automobilístico. Qual é o horizonte produtivo hoje? É o da tecnologia digital, é o da bioquímica, é o da farmacêutica nanotecnológica, é o da medicina remota, é o da digitalização, etc, etc, etc. Diante de tudo isso, né, nós chegamos a um nível, né, físico mesmo, da riqueza associada à natureza, que está para além da quantidade, não é o barril de nada, é a molécula da coisa, é o DNA da coisa. Você não precisa de barril, você não precisa de um container, você não precisa de nada de quantidade, mas é a informação que está lá dentro que é a nova fronteira do capital. E aí, que coincidência, né? É justo ali onde tem, né, um reservatório de imensas riquezas informacionais, que o capital vai e faz todo esse marketing e faz toda essa culpabilização da sociedade brasileira, da sociedade peruana, colombiana, da sociedade da venezuelana, não rola mais, né? Lá não tem mais essa possibilidade. Para quê? Para que a gente entregue de bandeja, para que eles façam a exploração da fronteira do capital. Então, assim, em síntese, Débora e Ana, a ideia de internacionalização da Amazônia é uma excrescência, né? Uma das poucas coisas boas que o Jair Bolsonaro faz pelo Brasil é, de fato, refutar essa ideia, né? Eu vou repetir a frase inteira para que ninguém fique dizendo aí que eu falei besteira ou que eu sou contrário àquilo que eu penso, etc, etc. Uma das poucas coisas boas que o Jair Bolsonaro fez pelo Brasil é defender a ideia de que internacionalizar a Amazônia não pode, é uma excrescência, ninguém vai fazer isso. Ótimo, que bom, sejamos maduros, vamos compreender então que isto foi uma ótima coisa. Agora, como é que a gente dorme com o barulho, né, de que um prócer, ou seja, uma pessoa símbolo, né, da criação do Partido dos Trabalhadores, que é o Leonardo Boff, me fala o que ele falou? Durma-se com um barulho desse. E aí, como é que se responde um negócio desse? Deve ser um monte de gente que não centraliza a questão nacional, né? Não é isso? Deve ser isso, né? E aí, o que eles centralizam, então? Né? Aí eu pergunto, o Chile acabou de dar uma aula a respeito de como não centralizar a questão nacional e não centralizar a questão da tomada do controle sobre o próprio destino do país nas mãos do país, no que dá. Eu queria que dá? Você comentasse isso, você fez postagens lá no Twitter, né, até pela tua experiência, né, de ter vivido no Chile, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, essa questão de dar centralidade para a questão nacional versus pautas que fragmentam.
né, que são importantes, têm a sua relevância, que você tem chamado, eu acho que muito habilmente, né, desse resgate de direitos civis, para a gente não ficar falando de identitarismo. Então eu gosto muito, né, de usar o termo direito civil, até pela questão histórica, né, que é fundamental, né, como a gente coloca, como você coloca, que não está em antagonismo à questão nacional, mas que tem que andar junto, e que também é um ponto que eu acho que é central, é dizer, não existe direitos de oprimidos, não existe garantia desses direitos sem a questão nacional bem resolvida e sem os interesses nacionais preservados e sem as pautas coletivas e aglutinadoras sendo atendidas, né? Eu acho que o que o Chile mostrou é isso, não é que os direitos de minorias não são importantes, mas eles não aglutinam. E aí não dá para aprovar uma Constituição cujo foco, né, foi colocado nisso, embora tivesse várias outras coisas interessantes sobre saúde, sobre previdência, mas que foram esvaziadas pelos temas que separam e não agregam, né, a nação chilena. Eu coloquei no Twitter isso, foi uma coisa muito mais... Enfim, não foi nenhuma grande análise, não foi nada disso. Eu não quero me arrogar de analista de política internacional, muito menos de um país específico. Mas, assim, eu morei lá há alguns anos, né? Fui lá, trabalhei lá por 4 anos. Meu filho, que hoje tem 9 anos, nasceu lá, inclusive. Então, assim, tendo vivido 4 anos trabalhando como jornalista, assim, é inevitável que você converse com uma porção de gente do lugar, né? Os primeiros 2 anos foram pura cegueira, quer dizer, não entendia nada. Até que depois de 2 anos eu passei a entender razoavelmente bem como funcionava lá. E assim, basicamente, o Chile vinha de uma trajetória de décadas sofrendo com relação ao custo de vida em geral, que dava umas osciladas, mas em geral era muito alto, mas principalmente pelo fato de que certas coisas essenciais à vida social não só não eram garantidas porque eram mediadas por vias privadas, né, eram objetos de economias de mercado, previdência era privada, saúde privada, educação inteiramente privada, etc., etc., como a financiarização de tudo isso, né, transformou a vida cotidiana do chileno médio, né, do chileno rico não, porque ele era cúmplice disso, né, mas do chileno médio, a vida deles, isso, porra, eu escutei deles repetidas vezes, né, virou uma vida de abuso, de sofrer abuso. Então, quantas vezes eu não escutei gente falando, porra, você ganhava um salário quando se aposenta, aí você passa a ganhar 1/10 do salário, né, no dia seguinte, porque você ficou contribuindo anos e anos e anos para uma aposentadoria privada, que no fundo te prometia, porque ia aplicar na bolsa, não sei o que, te prometia um determinado valor, mas depois vinha um valor muito menor. E isso foi repetidas vezes, casos assim, a granel. Saúde privada, quer dizer, você não tinha bom, primeiro que não tem um sistema único de saúde, mas muitos outros lugares não tem. Mas você não tinha uma estruturação que te garantisse quase que nada além do mínimo, né, em termos de atendimento. Todo o resto era ou pago 100% ou pago valores assim, tipo 70%, 80%, né, do valor final. O plano de saúde, frequentemente lá, não paga mais da metade, ou metade, 60%. Os bons planos de saúde muito caros vão pagar 70% daquilo que você vai usar na hora lá, seja uma consulta médica, seja uma operação caríssima. Então, assim, no geral, o desconforto econômico é muito grande. Mesma coisa com a educação, que foi o que fez instalar aqueles grandes protestos de 2011, né, a universidade no Chile. A universidade no Chile era, e acho que vai continuar sendo, totalmente privada, financiarizada, caríssima, né, e inclusive assim, até o sistema de fazer o crédito estudantil, né, que era você pegar um empréstimo para poder pagar a sua faculdade, o máximo que o Estado entrava não era nem com aporte financeiro, era com um aval, né? Ele te dava ele era um avalista de um empréstimo do qual você era 100% devedor, né, a juros. Bom, esse tipo de coisas, assim, uma sociedade toda construída no abuso, né, enojou muito, deixou a sociedade muito enraivecida, muito rancorosa, se sentindo muito largada, etc. Então, quando teve aquelas manifestações gigantescas, né, há poucos anos atrás, 3 anos, sei lá,
Eu achei que realmente vinha aí uma constituinte, veio a constituinte, eu achei que vinha um processo de reescritura da Constituição chilena no sentido de formar algo próximo de uma social-democracia mais soberana, né? Só que não. Eu também parei de acompanhar, né? Confesso a vocês, não acompanhei durante o processo, não soube de nada, e aí, para minha surpresa, de repente me saem essas coisas, quer dizer, aí entra nesse problema. Ora, cara, todo mundo, qualquer pessoa que viva no Chile um tempinho, sabe como eles são conservadores em termos culturais e morais, né? Mas é impossível constitucionalizar o aborto generalizado, o aborto por livre e espontânea vontade, como foi proposto nessa Constituição, e submeter isso a referendo popular, né? É impossível declarar que os Mapuche do sul do Chile, entendeu, vão a partir de agora ter uma espécie de representação política pública própria, né? Como se fossem uma nação dentro do Estado chileno, separada do Estado chileno. Era óbvio que isso ia ser rejeitado, né? Isso nunca foi um ponto pacífico na sociedade chilena, nem na esquerda, né? Nem na esquerda. Então, veja, a questão aí é o seguinte, quer dizer, tem uma interpretação de que as coisas têm que ser levadas por etapas, mas eu acho que essa é uma interpretação um pouco mais mecânica. A minha interpretação é a seguinte, existem causas civis pipocando no mundo inteiro. São direitos civis, pô. Entendeu? É certo. O indígena quer ter respeito por ser indígena, a mulher quer ter respeito por ser mulher, o negro quer ter respeito por ser negro. Faz parte, acho que está correto. Né? A gente passou, essas mudanças recentes do mundo diluíram o conceito de classe trabalhadora. É verdade. Né? Já não é possível você simplesmente aglutinar trabalhadores do Brasil, vamos lá, todos juntos. Os caras vão dizer, pô, mas eu nem me sinto mais um trabalhador, enfim. E o que as pessoas se sentem? As pessoas se sentem essas coisas, elas se identificam por grupos étnicos, por grupos, vamos lá, por cor da pele, talvez, ou por etnia, raça, não sei qual é a maneira correta de expressar isso, né? Mas por gênero, se identificam por gêneros dentro de gêneros, ou por não ter gênero, etc. Agora, o fato deles se identificarem assim, não tem problema nenhum. A questão é que quando eles vão para a política fazer um negócio que já é feito há décadas, ou seja, eles vão pedir seus direitos civis, seus direitos de cidadão. Então eu passei a ter uma leitura que para mim é mais coerente, entendeu? A respeito dessas questões. Para mim, isso é tudo uma predominância de pauta política civil, ou seja, lutas civis, como foi a luta contra o racismo nos Estados Unidos, como foi a luta contra, né, a luta pelo feminismo em geral, né, em vários lugares, etc, para pautar direitos civis, e está ótimo. Eu acho que os direitos civis têm seu lugar, são lutas políticas importantes, sou solidário a todas elas, e não tem problema algum. Mas como eu falei no domingo, quer dizer, na América Latina, o jogo é um pouco diferente, porque e o Chile acabou de dar essa aula, né? Não adianta você fazer uma leitura, né, da sua problemática política a partir da fragmentação de vários direitos civis, atendidos ou não atendidos, em luta, em processo, etc., quando na realidade você tem um guarda-chuva de problema, entendeu? Que vai afetar todo o resto. E esse guarda-chuva de problema condiciona essas lutas civis. Foi aquilo que eu disse no domingo. Falei, olha, não é possível a luta negra brasileira se pautar pela luta negra norte-americana, porque são diferentes. Né? A luta LGBTQIA e não sei o quê brasileira não é a mesma dessa mesma luta nos Estados Unidos da América. Não será. Não será a mesma. Né? Porque aqui você vai ter estruturações socioeconômicas anteriores que condicionam, inclusive, a moralidade, inclusive a cultura, inclusive a estética, tá? da política nossa, da nossa política, e que vai criar bloqueios para o avanço dessas pautas civis. Ou seja, aí cria essa dissonância em que essas pautas civis estão sempre são lidas como estando muito avançadas em relação à média, né? Da moralidade, da cultura política da sociedade local. Né? Então, é bom botar essa bola no chão, entendeu? E entender o seguinte, ora, é bom que se façam lutas políticas civis, é ótimo, mas sem a inocência, né, de achar que isso não vai ser apropriado exatamente pelos mesmos interesses a quem, né, o dever é o quê? É fragmentar a nossa questão, é tirar o centro da questão que tem que ter o centro.
né? E essas pessoas, infelizmente, com toda a sua boa intenção, com toda a sua genuinidade política, né, a sua sinceridade, né, de querer, de fato, né, alcançar determinados objetivos muito legítimos, entendeu? São instrumentalizados por esses interesses, que são os mesmos que vêm aqui para fazer essa rastaquerada toda com a Amazônia, caem em pataquadas como essa. Aí perdeu-se oportunidades do Chile de reformar o sistema econômico desde a base. Retirar essa financiarização de saúde, educação e previdência que esgana a sociedade, seja ela gay ou hétero, mapuche ou chileno europeu, etc., etc., do norte ou do sul, né, seja santiaguino ou seja das regiões, né, porque são essas as diferenças lá, e que da mesma maneira transforma todo mundo aqui, tirando a elite da elite da elite, né, em subalternos. Entende? Então, a nossa luta fragmentada, ela pode existir. Ela só não pode deixar de entender que existe um posicionamento político, geopolítico e cultural do Brasil e da América Latina que é anterior a elas. Né? E quando eu digo anterior, não quer dizer que não possam andar juntos, mas tem que andar juntos de uma maneira dialogada e inteligente, em que uma coisa alimenta e se alimenta da outra. Né? Então, assim, essa é a minha maneira de ver, sabe? Eu não sei se ficou claro, assim, eu gosto mais de vocês, enfim, me provocando aí para a gente dialogar, mas, assim, é como eu vejo. Eu acho que isso tem tudo a ver, e aí, né, pensando, né, como eu falei, eu queria que a gente falasse da questão nacional, que eu acho que está super bem explorada, mas que aí tem tudo a ver com desenvolvimento, que você também, né, já colocou vários pontos fundamentais, né? E aí, nessa questão do desenvolvimento e desenvolvimentismo, e se é novo, se é neo, se é o quê, que também tem, né, a ver com essa questão de fragmentação, né, versus o coletivo, eu queria que você juntasse um pouco com a questão ambiental, né, e com a exploração do meio ambiente dessa maneira nova, né, ou repaginada, ou 4.0, ou o que for, né, para a gente enfatizar mais, e aí também pensando na sua preocupação com pedagogia do desenvolvimento, que é fundamental, né, então a gente enfatizar que isso não é velho, né, que dá para falar de desenvolvimento e de desenvolvimentismo e de indústria, né, usando aí o prefixo que você gosta mais, que é neo, né, e não reindustrialização, por exemplo, né, e mostrar que isso não é velho, isso é contemporâneo, isso é super século XXI, que dá para desenvolver com indústria, com preservação ambiental, com crescimento, porque também tem muito isso aí nessa esquerda bem intencionada, de achar que a gente não pode crescer, porque se você cresce, você destrói, e aí isso é velho, isso é ultrapassado, né? Então, eu acho que seria bem interessante a gente conseguir explicar para as pessoas que não é velho, não é antigo, né? A gente resgata a ideia de desenvolvimento, né, do Getúlio, do Jango, do Brizola, mas claro, atualizado para o século XXI, com essas novas tecnologias e aproveitando a nossa potencialidade ambiental de uma maneira virtuosa. É isso aí. Eu me sinto até muito feliz de participar desse esforço. Eu acho que a gente está fazendo uma coisa histórica pelo Brasil, sendo bem sincero com você. Eu acho que essa atualização que a gente está fazendo na unha, né, na marra, entendeu? E aproveitando uma onda política que foi provocada aí pelo Ciro, né, não só por ele, claro, mas também, principalmente pelo Ciro, dadas as suas candidaturas, trazendo esse tema, é um trabalho histórico pelo Brasil. E que vai exatamente nessa linha que você falou. Veja, infelizmente, grande parte do chamado campo progressista, né, que inclui aí a miríade de partidos de esquerda, movimentos sociais, etc., que é um campo maior, não vou falar que é o PT, porque o PT não é tudo, né? Então, mas esse campo político progressista do Brasil, que é caracterizado, forjado na redemocratização dos anos 80 para cá, portanto, tem aí seus quase 40 anos, é um campo que abdicou de pensar, e abdicou disso porque abdicou da questão nacional, de pensar o desenvolvimento em bases reais. Né? Ele comprou ideias, né, falsas, né, de desenvolvimento. Ele comprou, por exemplo, a ideia de que basta fazer compensações de renda. Não, o Brasil já é um país rico, o nosso problema é desigualdade. Não, o nosso problema não é desigualdade. A desigualdade é um efeito. Né? O que causa a desigualdade brasileira? Bom, o que causa a desigualdade brasileira são os mecanismos de apropriação de uma renda per capita muito baixa, né? Toda ela produto de uma estrutura produtiva atrasada, não é?
E que, portanto, aí sim você começa a encontrar onde está o foco do problema. E encontrando o foco do problema, você tem que necessariamente reconhecer que, né? Então tem que ir lá para trás, voltar a discutir o desenvolvimento, voltar a discutir a estrutura produtiva e voltar a discutir as maneiras de fazer com que o sistema como um todo, né, leve o país como um todo para um nível de renda onde aí sim será possível fazer uma reivindicação desde o salário até direitos civis, de fato coerente com as necessidades do povo, né? De fato coerente com as necessidades do povo. Então vamos lá. Síntese disso que eu falei. Primeiro de tudo, precisa voltar a compreender que precisa crescer, né? Crescer economicamente. Aí eu vou fazer um breve resumo desse livrinho que está aqui, né? O Estado do Desenvolvimento, que é onde eu sintetizei as minhas ideias do que eu chamo de pedagogia do desenvolvimento. Então vamos lá. Esse mito de que crescer economicamente é igual a depredar natureza, né? É uma mentira, porque isto não é necessariamente assim, embora possa ser assim. Né? Então vamos lá, as discussões complexas né, costumam ser difíceis. É possível crescer não desmatando? É. Agora, também desmatar para fazer comércio de madeira, né, ilegal, processado ou não, etc., gera crescimento? Gera. Se você simplesmente olhar o número do PIB e não qualificá-lo, né, fica muito fácil criticar. Né? Você pode encontrar casos de crescimento econômico a partir de economias primárias depredadoras. Pode. Mas é perfeitamente possível fazer o mesmo crescimento econômico de maneira qualificada, não depredando nada? Como? Então vamos lá. A primeira, né, desmitificação que tem que ser feita é essa. É possível crescer. Né? Como? Ora, implementando uma série de políticas públicas de desenvolvimento, todas elas calcadas no planejamento econômico do Estado sobre a sociedade, né, do Estado sobre a economia de mercado, em que as falhas de mercado não sejam prevalentes, né, e quando houver falhas de Estado, que isso seja compensado de maneira inteligente, tá? Então não é nem só Estado, nem só mercado, visando a substituição das economias depredatórias por economias de proteção, por economias de regeneração, por economias de geração de valor a partir da manutenção, seja da floresta, seja do rio, seja do reciclagem do lixo, etc, etc, etc. Então tem uma série de iniciativas aí. Não é verdade que o desenvolvimento, né, econômico, ou seja, o crescimento com qualidade, né, no longo prazo, precise ser depredatório. Ele pode ser calcado em uma nova série de atividades, e todas essas atividades podem ser desenhadas de maneira a preservar. Então vamos lá, eu falei primeiro aqui, por exemplo, da bioindústria da Amazônia. Ora, a bioindústria da Amazônia, e do Cerrado, do Pantanal, do semiárido, etc., ela está baseada, primeiramente, antes de tudo, na, manutenção da fonte de informação. Qual é a fonte de informação? É a floresta, é o rio, são os animais, são os insetos, é o ecossistema, é o bioma. Né? Ora, sem isso, porque qual é o valor do bioma? O valor do bioma, além do intrínseco valor de gerar chuva, manter as biodiversidades, etc, etc, qual é o valor econômico do bioma? O valor econômico do bioma está na sua informação. Então, primeiramente isso. Como é que isso vira produto? Ora, a gente tem que juntar as institucionalidades, ou seja, né, a Embrapa, né, a Fiocruz, né, os nossos vários institutos de medicina tropical e de ciência biomédica como um todo, né, junto com a Embrapi, junto com a Petrobras, junto com a Embraer, etc., com todas as capacidades produtivas privadas que existem, por exemplo, a Natura, por exemplo, que é dona da Avon, né? Então já estamos falando em multinacional, com outras capacidades produtivas que existem e podem vir a existir, né? Num grande mutirão, que eu chamo de missões, né? Para a industrialização da informação do bioma, né? A industrialização do elemento, né, de conhecimento que existe dentro da floresta, dentro do inseto, dentro da seiva, dentro da molécula, dentro da água, dentro da mineralidade, dentro de tudo, ou seja, é a utilização, vamos dizer assim, abstrata, né, da materialidade. Então, é a materialidade servindo como padrão de abstração para a criação de objetos produtivos de valor. Tá? Então, isso é um primeiro grande foco. O segundo grande foco é o estabelecimento de novas redes produtivas complexas, né? Tudo isso, e aí as redes produtivas complexas daria horas e horas falando, assim, são várias potencialidades. Tudo isso pode ser feito com respeito tanto à massa vegetal quanto às outras massas, principalmente a massa humana, que a gente tem que lembrar. Porque ou bem
você cresce, desenvolve e dá resposta econômica para as sociedades, ou você está condenando essas pessoas, e aí é que está o problema do ambientalismo radical, né? Você está condenando as pessoas a viver na pobreza. E as pessoas vivendo na pobreza depredam, né? Quem nunca viu, tem filmes e mais filmes aí, romances e mais romances, né? Levado ao extremo da necessidade, o que o ser humano vira? Vira um animal, como qualquer outro. Ele vai correr atrás da sobrevivência da maneira que dá. E a maneira que dá, frequentemente, é destruindo tudo ao seu redor, é matando o outro, matando tudo que está ao seu redor. Então, assim, eu responderia isso, Ana, dizendo principalmente o seguinte, olha, não desenvolver é o que vai depredar, né? E o novo paradigma técnico-produtivo, né, ele implica, tá? Exatamente porque ele saiu vamos dizer assim, da produção de grandes quantidades das commodities, né? Ele está saindo da produção de commodities em grande quantidade para a produção quase que customizada de objetos e serviços, né? De autoconhecimento e, portanto, alto valor adicionado, né? Em quantidades, às vezes, mínimas, exatamente pelo fato de que são praticamente customizados, às vezes. Em vários processos produtivos hoje, você encontra a produção praticamente customizada. De modo que, quanto mais industrial hoje é uma produção, menos intensiva em aço, por exemplo, ela é. Agora, quanto menos industrializada é uma produção, mais intensiva em aço ela é. Durma-se com um barulho desse. Quantos entendem isso no mundo contemporâneo? Muito poucos, né? Pouquíssima gente entende isso. Então, mais vale você ter uma grande indústria de máquinas e equipamentos sofisticada o bastante para produzir conforme venda, né, sem precisar fazer estoques, que é uma coisa que só realmente quem tem muito projeto, né, muito conhecimento agregado, é que consegue fazer, né, do que ter um grande parque fabril de aço. Porque tendo o grande parque fabril de aço, aí você vai poluir os rios. Então, como é que você faz isso? Você diminui a demanda pelo aço bruto, né? E, portanto, você diminui a atividade intensiva em energia e geradora de resíduos, mas aumenta a proporção do valor adicionado no manufaturado bem trabalhado, na usinagem de precisão, no equipamento correto, etc., para vários setores da nova economia que demandam o mesmo aço, só que demandam de um modo diferente o mesmo aço. E exatamente por isso já nem é o mesmo aço, é outro aço, é o aço magnético, é o aço ardox, é um aço todo cheio de firulas e filigranas. E aí me diga, quer dizer, nós estamos fazendo esse aço? Não. Nós estamos fazendo o aço carbono, nós estamos na indústria do século passado. Então qual é o trabalho? O trabalho é pegar, primeiro, limpar esse terreno, né, intelectual, dizer, olha, nós precisamos crescer economicamente, precisamos gerar emprego de qualidade sim, nós precisamos voltar a gerar oportunidade para as pessoas. Isso se faz de uma série grande de maneiras, né? Uma delas é exatamente essa, quer dizer, você pegar e transformar a indústria do passado na nova indústria, né? Conectar aquilo que nós éramos muito bons em fazer, por exemplo, chassi de automóvel, né? Até hoje fazemos chassi de automóvel, é aço no conceito antigo, né? Transformar isso numa indústria de sistemas, né? Aí como é que você transforma isso numa indústria de sistemas? Integrando, fazendo cluster, rede produtiva complexa, né? Para levar o Brasil a ser um país que participa da cadeia internacional da automobilização elétrica. Bom, para isso nós temos até as empresas já. Agora, vai reduzir o quê? A quantidade de aço consumido, mas vai aumentar o quê? O valor agregado do produto final, né? Por quê? Porque se agregou conhecimento, informação. Ora, nada disso vai se fazer sem projeto de país, sem projeto nacional. Por isso que as mesmas pessoas que falam que são contra o crescimento, porque dizem que crescimento é fumacinha saindo da chaminé da fábrica, ou que acham que crescimento é hiperconsumo de coisas descartáveis e vira tudo lixo, etc., etc., são as mesmas pessoas que vão achar que nós podemos viver à base de Bolsa Família ou à base de subemprego para o resto da vida. E que o Brasil pode ficar rico apenas distribuindo a riqueza que já produziu. Mentira! Claro que não. Claro que não, o Brasil precisa crescer e crescer muito. Só que crescer muito, ele pode fazer isso hoje na base do hidrogênio verde, na base da eletricidade produzida eolicamente, solarmente,
né, e dos equipamentos produzidos dessa nova lógica que eu estou falando para alimentar essas mesmas indústrias, etc, etc. E aí, nesse campo, minhas amigas, nós temos imensos potenciais. Eu coloco vários deles no livrinho aqui ao lado, entende? Agora, é preciso alguém chegar, desenhar o projeto e executar o projeto. Me desculpa por ter falado demais, devolvo a palavra. Imagina! Eu só queria pedir para você aproveitar o gancho e falar um pouquinho das políticas públicas que seriam utilizadas para produzir esse desenvolvimento. Você já falou de algumas delas, mas se você poderia já emendar. Fique à vontade, obrigada. Deixa eu só fazer uma observação junto, que você falou agora várias vezes a palavra projeto, né, e isso é fundamental, que é um outro ponto também que foi muito atacado, né, nas últimas décadas, como se planejamento fosse planejamento soviético, ou fosse uma ideia de substituir mercado, ou uma ideia de contra o sistema de preços, né? E, né, deixando claro como você faz, mas talvez muita gente ainda não tenha percebido isso, né, que também não tem desenvolvimento sem um projeto, sem um planejamento, né, sem uma atuação virtuosa do Estado, que não é para substituir o mercado, mas que tem um papel fundamental, né, nisso tudo. E aí, eu acho que liga com essa ideia das políticas públicas que a Débora está trazendo. Exatamente, quer dizer, as políticas públicas de desenvolvimento, elas não podem ser né, nem sequer iniciadas, quanto mais concluídas por forças de mercado sozinhas, né? Embora as forças de mercado sejam imprescindíveis. Né? Nós vivemos numa economia de mercado, vamos continuar vivendo numa economia de mercado. Tem uma galera aí que a gente sabe quem são, e normal, estão afiliados às suas correntes ideológicas, que enxergam um horizonte para além das economias de mercado, né, para o Brasil. Tá, beleza. Quem quer alimentar esse tipo de esperança, que alimente. Eu não vejo a mínima possibilidade disso acontecer. Então, se o Brasil quiser resolver suas urgências históricas, né, num tempo razoável para que a sociedade sofra menos, bom, vai ter que se ver com o fato de que sim, é pela via das economias de mercado, meus amigos, não vai ter outra. Né? Então, como é que se faz isso? Regulando o mercado, planejando o mercado. O Estado tem que voltar a entrar no domínio econômico, não com aquela pata pesada com a qual cometeu, sim, certos erros no passado, né, desequilibrou macroeconomicamente o país, etc, etc. Isso já aconteceu, é verdade. Não tem o menor problema em reconhecer isso. O planejamento que nós estamos defendendo aqui é um planejamento mais leve, mais dinâmico, mais flexível. E hoje, posso falar porque eu conheço muita gente de dentro do Estado brasileiro, e, assim, muitas experiências, debato isso cotidianamente, assim, é perfeitamente possível, tá, com as capacidades do Estado brasileiro hoje, burocratas excelentes que nós temos, instituições excelentes que nós temos, fazer um novo ciclo de planejamento muito melhor, de muito mais qualidade, tá? Então, assim, tendo dito isso, quais seriam as políticas, né? É uma questão, claro, de visão estratégica. Na minha visão, eu acho que as missões pelo desenvolvimento do Brasil, algumas eu coloco no livro, que está aí ao lado, e outras eu gostaria de colocar aqui, que eu nem coloquei no livro. Quer dizer, falei de algumas no domingo, que estavam no livro, e vou falar de outras hoje. Ora, o Brasil, não sei se vocês sabem, tem uma das empresas, uma das poucas empresas no mundo, tá? No mundo, capazes de fazer a chamada pirólise do lixo, né? Então, vamos dizer o que é pirólise do lixo. Pirólise é um processo de desintegração de um material por calor, né, gerado sem combustão. Tá? Então não é uma queima, é uma pirólise. Uma queima é quando você pega, põe tudo num lugar, queima, e aí, logicamente, como toda queima, vai gerar o quê? Fumaça. Né? E a pirólise não. A pirólise não gera fumaça porque ela é não é uma queima, ela é um processo de desintegração por calor. Como é que eles fazem isso? Uma tecnologia finíssima. Né? Eles usam um negócio chamado tocha de plasma. Tá? Tocha de plasma. O que é plasma? Plasma é vamos dizer assim, o quarto estado da matéria. Né? Depois do gasoso, se você continua adicionando calor, a coisa vai para o plasma. Né? Então, os caras conseguiram uma tecnologia que poucas empresas dominam no mundo, né? Controlar o plasma de certos, né, elementos químicos que eles manipulam, e a grande engenharia, na verdade, está no software, que faz com que o plasma nem decaia para positivo, nem decaia para negativo, ele fique transiente. O software controla, joga carga positiva nos elétrons quando ele vai cair para o negativo, joga carga negativa quando ele vai cair para o positivo. E isso mantém a tocha de plasma
acesa. Ou seja, é uma geração de calor impressionante, sem combustão. Tecnologia dominada por uma empresa brasileira. Aí, para que eles usaram esse negócio? Usaram para criar uma grande caldeirona de desintegração por calor sem combustão de lixo. Então, o Brasil hoje tem tecnologia para pegar lixo, qualquer tipo de lixo, e simplesmente desintegrar, tá? Desintegrar. Tá legal? Não estou falando de compactar, transformar em outra coisa, não. Estou falando de desintegração. Ele desintegra, porque a 1.600 graus, né, qualquer matéria orgânica ou inorgânica desintegra, tá? E aí, claro, que isso gera um calor enorme e um resíduo gasoso. Não é uma fumaça, é um resíduo gasoso, que é filtrado por filtros que eles têm lá na máquina, né? Agora, e o calor? O que faz com esse calor todo? Isso mesmo que vocês estão pensando. Gera energia elétrica. Energia elétrica. Então, por um valor que eu até vou dizer qual é, mais ou menos 200 milhões de reais, uma cidade de qualquer lugar do mundo pode instalar uma belíssima solução de transformação do seu lixo, 200 milhões de reais, tá? 50 milhões, né, vamos dizer, 240 milhões de dólares, né, para uma empresa brasileira, qualquer cidade do mundo pode gerar hoje uma solução de transformar todo o seu lixo, ou parte do seu lixo, se quiser investir mais, todo o seu lixo, né, em energia elétrica, tá? Aí você vê, o projeto deles já entrega, inclusive, a subestação para pegar, transformar o lixo, né, o calor gerado na energia elétrica e alimentar o sistema nacional, de onde for, qualquer lugar, né? Então, pensa só esse caso. Vamos lá, pega esse caso, essa empresa brasileira, que está aqui no interior de São Paulo. Esse pessoal, se o Brasil, só o Brasil, com o tamanho do Brasil, faz encomendas, né, tecnológicas para esse pessoal escalar a produção disto, tá? E fazer a universalização do uso dessa tecnologia brasileira, né, no Brasil, depois na América do Sul, depois na América Central e México, depois na África. Isso já é primeiro. Bom, a transformação dessa pequena empresa industrial brasileira de alta tecnologia numa corporação internacional dessas das mais relevantes. Para isso nós temos o BNDES, para isso nós temos a FINEP, para isso nós temos qualquer coisa, né, que seja necessário. O Ministério de Ciência e Tecnologia, Embrapi, a Apex, apoio à exportação, né? Isso é um trabalho de gente grande. Isso não é trelelê eleitoral. Isso não é pastel de vento. Tá? E isto é trabalho de gente grande. Tá? Aí você transformar essa empresa brasileira com essa tecnologia, que tem, aliás, patente internacional para dezenas de países, ou seja, os caras levam a sério isso, né? Instala isso, faz uma missão, leva isso lá para a África, leva isso lá para a Ásia, leva isso para a América do Norte, né? Leva isso para a Europa, que é tão preocupada com o verde, com o ambiente, etc, etc. Né? Transformar lixo em energia. Chama-se usina de lixo, o nome disso. Não é uma exclusividade do Brasil, mas é uma tecnologia de fronteira. Então o Brasil tem condição de participar numa tecnologia de fronteira de uma economia que é altamente demandada no mundo contemporâneo, né? Que é a solução para o problema energético, que tem uma demanda crescente, e a solução para o problema do resíduo sólido das grandes cidades, né? dos grandes setores produtivos, etc, etc. Por desintegração. Ou seja, ninguém nem sabe disso. Nem sabem. Entende? Como é deprimente o nosso debate, como é pobre a nossa situação, é horroroso. Ninguém nem sabe disso. Aí você pegar isso, transformar numa missão de longo prazo, falar, Chapinha, então olha assim, você vai ser a General Electric, tá, do século XXI. Beleza? A gente vai te dar todo o capital necessário, toda a infraestrutura necessária, tudo mais necessário, para você virar a General Electric do século XXI. Beleza? Beleza. Só que é o seguinte, assina aqui embaixo, põe o dedinho, né? Diz, pede pato mangalo 3 vezes, etc, etc, com o seguinte, juramento de sangue, se for necessário, não vai vender. Se alguém oferecer 30 quatrilhões de dólares para você e você cair na tentação, o Estado vai entrar e vai comprar de você, tá no contrato, mais da metade para ser o sócio controlador desse negócio para a eternidade. É assim que a Alemanha faz, é assim que a Coreia faz, é assim que a China faz, é assim que os Estados Unidos fazem.
né? Estados Unidos, a terra do liberalismo, né? Age dessa maneira, né? Não deixa vender. Não deixa vender. Então, veja bem, eu ilustrei aqui com um exemplo que não está no livro, até talvez devesse ter colocado, mas está registrando aqui agora. Um caso de uma política pública de desenvolvimento para a conformação de uma multinacional brasileira e, portanto, todo um setor econômico, né, no Brasil, porque não é só essa empresa, e todos os fornecedores, e todos os empregados, e todas as empresas que vão se associar prestando serviço, e todas as empresas que vão ser distribuidoras disso dentro do Brasil e fora do Brasil, e todo mundo que vai receber ótimos salários por causa disso, e todo mundo que vai com seus ótimos salários consumir mais na sua cidade, e todo mundo que vai abrir microempresas para atender aqueles que vivem dessa empresa mãe nas suas cidades, etc, 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 etc. E assim se produz desenvolvimento socioeconômico. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Quem disser para você que é emitindo dinheiro e pronto, está mentindo. Quem disser para você que é jogando dinheiro no bolso do povo, está mentindo. Que o povo vai fazer o quê? Vai comprar comida, potinhos de plástico, né, para guardar as coisas em casa, vai comprar um eletrodoméstico por ano, vai comprar no máximo um carrinho. Né? Isso significa o quê? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Vocês acham que foi fazendo mais do mesmo que a China chegou onde chegou? Vocês acham que foi fazendo mais do mesmo que a Alemanha chegou onde chegou? Que a Coreia chegou onde chegou? Não, não foi. Então, pessoal, é isso, sabe? Assim, igual a esse caso, tem vários outros que a gente vai pensando, assim, entendeu? Quem gosta de pensar sobre essas coisas vai exercitando, né, o raciocínio. E não é uma imaginação. Né? Apesar dessas coisas não existirem na dimensão que a gente gostaria que existisse, não se trata de uma imaginação. É um pensamento, é um raciocínio indutivo. Né? A gente vai raciocinando e falando, pô, e se o Brasil ligasse esse ponto com aquele ponto dessa maneira? Pô, daria um resultado assim? Claro que daria, dá para ver que daria. Né? Então são essas as tarefas do Brasil. Né? Isso eu chamo de projetos nacionais de desenvolvimento. Né? Não é um só projeto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento é um conjunto de projetos. Né? Não adianta você vir com uma visão fragmentada, e aí a minha crítica às políticas fragmentadas, porque não é só na questão das identidades e direitos civis que tem fragmentação, não. Na questão econômica tem muita fragmentação também. Por exemplo, esse tipo de coisa, de dizer que, não, o que importa é botar dinheiro no bolso do povo. Aí aumenta o nível de consumo, aí aumentou a demanda agregada, confia no multiplicador, que ele vai, vamos lá. Aí beleza. Aí joga um investimentozinho em infraestrutura, confia no multiplicador, vamos lá. Limitado. Desculpa, limitado. Né? Isso não transforma qualitativamente o Brasil. Isso apenas dá uma robustecida quantitativa naquilo que nós já temos. Mas é preciso ter uma visão muito criativa para chegar nesses lugares. E talvez o fato de eu não ser um economista, apesar de amar a economia, estudar a economia, me ajude nisso. Né, Ana? Eu acho que sim. E assim, eu acho que esse teu exemplo foi perfeito, né? Porque tem a ver com essa ideia que também ficou muito abandonada aí na economia, de novo, né, pela supremacia do neoliberalismo, a ideia de que só pode fazer política horizontal, não sei mais o quê, que é a necessidade de mudança estrutural. E você não tem mudança estrutural sem a participação do Estado, sem planejamento, né? E mudança estrutural no século XXI, ela é dependente de informação, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, né? E que é disso que a gente está falando quando a gente, né, que está aí nessa veia desenvolvimentista, né? É disso que a gente está falando, é de um desenvolvimento atualizado, intensivo em tecnologia, com uma participação do Estado de uma maneira, como você falou, que é mais leve, mas é essencial, né? E que pode, sim, né? Não é a ideia das campeãs nacionais sem contrapartida, feitas de qualquer jeito, em setores antigos, não. Né? É a ideia de que você precisa de empresas brasileiras com inserção internacional, mas procurando estar aí, né, na ponta, né? Na ponta das cadeias, na ponta da tecnologia, e não lá no comecinho das cadeias, fazendo coisas que são muito rudimentares, que não agregam tanto valor e que, portanto, né, mesmo que seja industrial, como agroindustrial, muito elementar, e que aí não vai gerar valor, logo não paga bons salários e não tem todo esse ciclo virtuoso que você descreveu com esse exemplo das usinas de lixo, que é fantástico, né? E que também, aí voltando lá para o começo da nossa conversa, né,
também, de certa forma, jogar aí um pouco de luz nas cabeças neo-vira-latas, né, que acham que a gente não pode fazer, né? Porque a gente só sabe fazer coisa velha, porque a nossa vocação é agropecuária mineral, e que tudo bem, vamos ficar por aí. Não, né? Tem gente, apesar de todos os pesares, fazendo coisas super avançadas, e que se tivesse essas parcerias virtuosas com o Estado, né, teriam aí uma inserção internacional maravilhosa, né, gerando não só divisas para fechar as nossas contas, né, internacionais, que o agro faz, mas gerando emprego e renda de qualidade, e não esse emprego que a gente gera de um salário mínimo em serviços antigos. Né? Então, isso aí. Acho que esse teu exemplo foi muito legal e une tudo que a gente foi falando ao longo dessa hora de conversa, que foi fantástica. Eu só gostaria de comentar, unindo o que vocês dois colocaram, e o exemplo que o Fausto trouxe foi, imagino quantos desses cérebros pensantes que a gente acaba não perdendo, que acaba não deixando o Brasil por conta de não ter espaço para implementar essas políticas aqui. Sim. Era só isso. Que é triste, mas enfim, a gente... É uma dor, é uma dor. Uhum. Mas eu acho que o legal disso, né, e o entusiasmo do Fausto é ótimo, sim, né? Sim. Você o entusiasmo, né? Mostrando, tipo, dá para fazer, né? A gente dá para fazer. Ficar conformado, né, com uma situação que nos colocaram e que a gente também se colocou, né, acreditando que a gente é menos, né, que o Brasil não pode, que o Brasil não é capaz, então a gente sempre tem que ficar subordinado e, se precisar de ajuda, vamos lá implorar para os bonzinhos europeus e americanos virem nos salvar, porque a gente não dá conta, né? Não, a gente dá conta, né, mas a gente precisa disso, né? A gente precisa criar essa massa, né, de pessoas com esse comprometimento, com esse entendimento, né? E aí eu volto a dizer, acho que o trabalho do Fausto com a pedagogia do desenvolvimento é essencial, né? E ele vindo de fora da economia é mais legal ainda, porque o Fausto sabe falar com não economistas, que é uma coisa que nós economistas somos muito ruins, né? Em geral a gente não sabe se é um problema, né? E quanto mais tempo a gente fica na academia, pior é, porque aí o pouco que você sabia, você desaprende completamente, né? E aí o conhecimento não flui, né? E aí fica só os jornalistas econômicos, que todos os outros, menos o Fausto, né? Que vão dizer que o neoliberalismo é inevitável, e que é assim mesmo, e que não tem outro jeito. Aí você pergunta, por quê? Aí ele fala, curva de Phillips. É isso, né? Isso. Tem que abrir mão de gerar emprego para poder controlar a inflação, e é o único jeito de fazer, né? E não dá para controlar a inflação crescendo, gerando emprego. Não dá. Então a gente tem que se conformar e não vamos crescer, e vamos só distribuir a nossa renda média, né? Mas nunca vamos ser um país rico, né? Porque você está se conformando em ser um país de renda média, né? É isso aí. Exatamente. Bom, gente, a gente já extrapolou um pouquinho o horário do Fausto, não quero abusar da sua disponibilidade. Queria te pedir para você deixar suas falas finais. Se você quiser trazer alguma coisa, Ana, aí a gente se despede. Não, eu só quero agradecer, foi um papo ótimo, acho que a gente super complementou a conversa de vocês do domingo, né? Focando aí em algumas áreas que eu acho que são fundamentais, e pensando nisso, né, nessa atualização da ideia de desenvolvimento e mostrando para as pessoas que o que a gente quer não é velho, muito pelo contrário, né, é moderno, é século XXI, e todo mundo, né, que é grande está fazendo. Se o Brasil quiser ser grande, tem que fazer também. Obrigada, Fausto. Perfeito, eu que agradeço, Ana. Obrigado, Débora, mais uma vez. Continuo à disposição do seu canal e de outros canais também que queiram me chamar para discutir essas coisas. Assim, eu adoro fazer esse debate. É como disse a Ana, quer dizer, existe um preconceito muito grande contra a ideia de desenvolvimento, como se ela fosse uma ideia ultrapassada, como se ela fosse, como se nós estivéssemos pregando políticas do passado para aplicar no tempo atual. E não é nada disso, né? Ao contrário. Né, após aí os choques recentes ocorridos tanto com a ascensão chinesa quanto com a questão da Covid e enfim, todo o corolário disso,
Todos os países avançados voltaram imediatamente a assumir que fazem políticas industriais, políticas setoriais, políticas de desenvolvimento, projetos nacionais, etc. Todo mundo chama, cada um chama de um jeito, mas todo mundo faz aquilo que todo mundo sabe que é o jeito certo de ou chegar ou manter o seu desenvolvimento. Então o Brasil está, de novo, né, marcando passo, está marcando toca, né, está desperdiçando uma oportunidade histórica, ajustando a economia que já foi ajustada 1 milhão de vezes, quer dizer, numa estabilização permanente, né, de uma economia que já está estabilizada, né, que só precisa de ajustes estruturais, questão tributária, etc. Mas, assim, essa estabilização permanente do Brasil à custa do crescimento não faz mais o menor sentido. Né? Isso sim é que é anacrônico. Isso sim é que já tem que ser posto na lata do lixo. Só que colocar isso na lata do lixo da história e substituir por alguma coisa que é um pastel de vento, não vai nos levar a lugar nenhum. E aí o que vai acontecer? A gente marca passo, porque mais adiante, aí os neoliberais vão dizer, tá vendo? Nada disso funciona nunca, vamos voltar de novo para estabilização e ajuste permanente. Quer dizer, até quando a gente vai ficar, entendeu, nessa sinuca de bico? Até quando a gente vai ficar preso, né, entre dois polos, né, de uma ideia falsa? Né? São duas faces de uma mesma ideia falsa. Né? Como eu falei, quer dizer, é um perde-ganha entre duas derrotas. E isso é muito ruim para o país. É muito ruim. Está na cara que a gente precisa ousar, né, dar o passo adiante. E o dar o passo adiante é a atualização das nossas velhas, antigas ideias estruturais do que fazer com o Brasil. Tomar o controle do Brasil na nossa mão, coletivamente, ensinar a sociedade como isso é importante, por que é importante, como fazer, e fazer. Né? Então, assim, isso não vai acontecer sem muita pressão, sem muito debate, por isso eu aplaudo a iniciativa de vocês, de estar com esse canal, de me abrir esse espaço, e, cara, assumir o compromisso de continuar falando, né? Falando, um dia convence, não é isso? Muito obrigado, mais uma vez. Nós que agradecemos, gente, essa foi a participação do Fausto. Ana, obrigada, e a gente continua, e até a próxima. Até a próxima. Tchau.